Boa noite, pessoal. A convidada mais metida do Instagram que não consegue fazer live como convidada. Na verdade, eu fui convidada pelo Cadu e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Aliás, não sei se tem alguém aí e não consegui participar como convidada. Mas Cadu me convidou para fazer uma live sobre ser gente. Sobre ser gente. Entrou uma pessoa, o próprio. Oi, Cadu. Chegou. Que bom, que bom. Tem seus convidados. Então, Cheguei. Tá me ouvindo, Camila? tô te ouvindo. Que alegria Eu ser sou, recebido no seu perfil. pois é, eu sou a convidada do Instagram mais mal educada que tem, né? Não consigo ser convidada, eu preciso ser anfitriã, dá licença. Eu não sei o que Compreendo. acontece com o meu Instagram, sempre acontece isso. Tá. Não Faz sei pai, fui por fazer a quê. live com o Hugo. Quando eu fui fazer uma live com o Hugo, travou também o meu. Não consegui foi uma semana, não consegui de jeito nenhum, só conseguia. É que sanguíneo é assim, né? Sanguíneo não tem problema de se convidar para casa dos outros, né? Não, fica à vontade. Chega Não, mas eu chegando, não sei o né? que acontece realmente. Não vou pôr na conta do meu temperamento, mas você sabe que eu tenho dificuldades sérias com eletrônicos, né? Para travar eletrônica é comigo É, mesmo. Camila. Mas não se Vamos. esqueça que a live eu sou convidada. Tá. Obrigado, viu, Camila? Tô só ajeitando minha câmera aqui. Eu quero agradecer de coração, né, por assim, a Camila com todo amor aceitou o convite em cima da hora, assim, né? Isso aqui é só quem ama de verdade o colega, né? Só quem ama o amiguinho aceita fazer Com certeza. uma live assim com convite, né? Eu quero agradecer de coração por esse tema que eu considero que é um tema bem que me é caro, né? E para quem não sabe, a gente é colega lá de supervisão do Grupo Pacheco, né? Do Grupo Professor Pacheco. E a gente vem fazendo algumas partilhas bem interessantes. Eu tenho um carinho muito grande pela Camila e eu já a elogiei no privado, agora eu vou fazer publicamente, Camila. Eu gosto muito do teu, admiro mesmo assim, o teu olhar prático para a realidade, né? Ou seja, diante dos casos, fala assim, Camila, tu tem um olhar assim, muito prático, muito colado com a realidade e eu acho que é justamente isso que a gente precisa no tempo presente, né? É, assim, já entrando assim, já um pouco no nosso bate-papo, Camila, né? Eu quero falar contigo sobre esse tema, né? Seja gente. E aí eu vi que você colocou lá nos stories, né? A gente tem lá uma partida, o Ítalo fez uma live, colocou lá nos stories, a gente tem uma partida do Thiago Amorim, né? E tem um ponto muito interessante de interseção dessa fala, que eu acho que é algo que a gente precisa retomar, né? Eu costumo falar muito por aqui do Império do Gostosinho. E nesse tempo presente, né, e é uma tristeza ver que nós estamos vivendo nos andares inferiores do que de fato é ser humano, do que de fato é ser gente, do que de fato é tornar-se pessoa, né? Eu gosto muito eu repito muito isso daqui nas lives, o pessoal já deve estar até cansado de ouvir, mas aquela fala do Dr. Viktor Frankl, ele fala do avião, né? Aquele exemplo, né, esdrúxulo de pensar um avião andando como um ônibus na cidade, né? Ou seja, o avião ele pode até, né, andar, né? Eu moro, por exemplo, numa cidade interior e fico pensando um ônibus que passa ali toda hora, né? Uma cidade de 4.000 habitantes, então você fica imaginando assim, um ônibus passando para recolher os passageiros, né? Poderia até acontecer, só acontece que o avião não foi feito para isso, né? O avião pode andar deste modo, mas aí é a fala do Dr. Frank, o Daniel aí, né? Falando de Victor Frank, é, o avião revela que é avião quando ele levanta voo, ele alça voo, ele revela a plenitude do que é.
Do mesmo modo, né, existe, o homem ele pode viver este andar inferior. Eu gosto muito do teto, né, que é o que eu tomo muito para terapia, que é o que o Victor Frankl usa na experiência do campo de concentração. Ele fala, o homem é aquele que pode descer ao nível de animal ou se elevar ao nível de um santo, né? Ó, então aqui a gente tem um chão e um teto, né? E quando eu falo muito do Império do Gostosinho, estou falando assim, olha, nós estamos presos, né, numa realidade, como diria o Ítalo, numa vida canina, numa vida animal, uma prisão no Império do Gostosinho. Né? E a grande questão é que muitas vezes a gente toma rótulos sobre nós, né? Sobre a nossa vida, ou vive, né, no mundo, eu costumo brincar, né, vive em Nárnia, vive no mundo da fantasia, que significa isso? É uma vida construída de fantasia, né? Ou seja, no fundo, a grande motivação da pessoa é assistir Netflix e comer pizza, né? Assim, acreditar, né, na ilusão de que o mundo gravitaciona no umbigo dela. Então, olha, acontece que essa é uma vida canina. E como nós não somos cães, nós seremos infelizes. Né? Isso é viver a prisão no Império do Gostosinho. E a live de hoje vem nessa proposta de uma convocação, né? De apontar algo superior, de olhar para a realidade. Né? Eu vi hoje que você estava falando sobre disciplina nos stories e respondendo algumas coisas lá, que você olha, essa resposta da Camila aqui dá um quadro. Né? Ou seja, se você quer amadurecer, que assim, você tem que aprender a fazer coisas que não são gostosas, né? Enfim, né? Dentro desse contexto, deixar de viver uma vida canina, né? Como é que a gente pode, né? Por onde a gente começa, né? E que história é essa, né, Camila? O que a gente pode fazer para se tornar gente, né? Afinal, o que é isso? Né? Enfim, eu queria trazer e te dar espaço para a gente partilhar aí um pouco sobre este tema. Sim, senhor. Só uma coisinha. Para mim, a sua imagem está falhando às vezes. Eu não sei se é questão da minha internet ou se alguém também experimentou isso. Pode ser, inclusive, a minha, né? E aí talvez eu comece a falar e fale. Alguém experimentou a fala do Cabo dar uma falhadinha? Se for assim, vocês me avisam aí através dos comentários. Por gentileza, faça isso. Utilidade pra gente, né? Eu também não perguntei se estão me ouvindo. Tá. Isso que você colocou, né, da gente viver uma vida canina, tatubolina, como diria o Ítalo, que gosta de usar esse exemplo. Esse exemplo do avião também, perfeito, né? Essa questão do virar gente, né? Eu até fiz um stories agora, um videozinho falando a respeito do quão caro essa questão de se tornar gente, ser gente, é importante para gente, e, né, principalmente tendo em vista, no nosso caso, e aí a sua fala, né, que a gente trabalha com pessoas na clínica, né? Então você me ouve, já deve ter me ouvido várias vezes na supervisão do Pacheco, ter comentado, falta a pessoa ficar virando, a primeira pessoa tem que ser gente. A gente também, nos meus grupos de supervisão que eu tenho com a Ju Sintosé, os supervisionantes também devem estar cansados de ouvir, nossa, não nem virou gente que quer falar desse assunto. Mas que raios de virar gente que a gente está falando, né? É justamente isso, né? A gente tem uma prevalência muito grande de pessoas que estão vivendo esse seu chamado império do gostosinho, né? Porque é o que a nossa... Enfim, hoje em dia, e não só hoje em dia, mas já faz um bom tempo, é o que nos parece importante viver, né? E aí você vai entendendo o que eu estou falando, né? São aquelas luzinhas brilhando que estão, né, ao tempo inteiro chamando a nossa atenção, que inclusive nos impedem né, de entrar no nosso centro, né? Ou no nosso eixo, se você quiser usar essa imagem. Então, assim, e isso é algo comum, né? As pessoas estão perdidas, as pessoas entendem que o mais importante é, se te faz feliz, te faz bem. Se te faz feliz, por que não?
né? Acontece que as pessoas estão entendendo esse se te faz feliz como algo da ordem dos que você chama de o império do gostosinho, né? Aquilo que me satisfaz nesse momento. E o que me satisfaz nesse momento, né, é bem próprio, né, quando a gente fala assim do animalzinho, do cachorro, né? Não fala mal de cachorro, tô com dois aqui. Do cachorro, daquele que é incapaz de esperar, de ter a paciência de construir algo, inclusive de desfrutar de algo que vai muito além do simples império do prazer, né? É Exato. algo mais sofisticado, que, de algum modo, aqueles que não conhecem essa sofisticação, vamos chamar assim, não conseguem nem vislumbrar. É aquela coisa, né, que a gente fala, se a pessoa está numa camada, né, num nível de desenvolvimento da personalidade mais elevado, né, ou ao contrário, Mais baixo. menos desenvolvido, vamos dizer assim, ela não consegue vislumbrar o que seriam as motivações mais elevadas de quem já está lá na frente. Você não vai, você pega o seu filho, a criança não vai entender porque papai sai para trabalhar na chuva, no frio, sendo que é muito mais gostoso ficar aqui deitado no gostosinho do cobertor. A criança não faz sentido, ela só vê lá ele indo. Então, assim, a gente tem que entender que em muitos aspectos a gente está assim. Então, assim, eu espero não estar mais assim, né? Porque, né, a gente vai passar por essa fase, né? Essa fase e que o mundo de hoje nos convoca, né? De uma forma muito intensa, né? O tempo inteiro a gente está sendo chamado a parar de prestar atenção naquilo que de fato importa, mas satisfazer os nossos sentidos, os nossos desejos mais periféricos e até mais baixos, né? Exato. E essa falta de atenção, ou a gente se submeter a essas distrações do mundo, né? Permitir que essas distrações nos conduzam, né? Acaba fazendo com que a gente fique preso nessa animalidade, digamos assim. Se a gente pensar, né, no homem, como eu até escrevi, né, como o símbolo que está entre o céu e a terra, a gente acaba ficando muito próximo à Terra, Sim. né? No sentido de que a gente está muito atento, a gente está muito apegado a esses sentidos mais... Vou falar uma palavra? Toscos. Toscos, do tipo, eu quero me satisfazer, eu quero ter prazer, a busca pelo prazer e o evitar o desprazer é coisa de bicho. Quer que eu te mostre? Estão tudo dormindo aqui. Tem 2 cachorros deitados no sofá. Estão tudo dormindo. Claro, são bestas. Tá friozinho lá fora. Já comeram? Vou dormir, dá licença. Inclusive, daqui a pouco vou pedir uma cobertinha. Né? A gente não é bicho. Né? Se deixar, essa cachorra fica pegando na rua, ela vai encher a barriga dela. Se eu puser um monte de comida no prato, ela vai comer até explodir. Uhum. Porque para ela comer é gostoso e garante sobrevivência. Né? A gente não é cachorro, que alguns, infelizmente, acabam sendo. Come até explodir. Ou modo de dizer, não só em relação à comida, quer dizer, se enche daquilo que satisfazer um desejo baixo, bem ligado à terra, né? Bem ligado àquilo que está mais, né, para os instintos baixos, né? Pode falar. E aqui entra uma coisa interessante, né? Que aí você começa a reduzir valores que são valores, né? E por si são altos, a dimensões mais rasas, né? Claro que tem uma profunda compreensão ali, tanto na fala ali do Tiago Amorim como do Ítalo, mas é interessante que você corre o risco assim, você corre o risco de perder a visão antropológica, ser homem, ser mulher, a manifestação antropológica e reduzir a estereótipos comportamentais, né? Ou você pegar até coisas que são altas, como a própria questão, por exemplo, da fé, e reduzir uma experiência sensível, né? Porque eles correm o risco de viver, né? Não sei se nem é possível dizer isso, né? Talvez sim, uma falta de precisão de linguagem, não sei, mas eu vou dizer do mesmo jeito, que é o seguinte: você vive uma vida religiosa canina. Claro que não tem vida de oração, né?
Mas é que assim, eu posso falar isso com propriedade, porque eu atendo especificamente público religioso, né? E a questão, o tema da religião, a espiritualidade do ser humano e a possibilidade de amadurecimento a partir disso me é um tema muito caro, né? Pessoalmente. Assim, um dos meus motivos de querer fazer psicologia é que, assim, veio de um desejo de olhar para o sofrimento humano e tentar entender, cara, como é que eu consigo ajudar essa turma aqui? O que dá para fazer, né? Tanto é que um dos primeiros movimentos que eu participei, né, na Igreja Católica, eu sou católico, e foi dos Vicentinos. E eu me encantava, né, com a assistência, primeiramente material. Então, eu ia lá, batia nas casas, arrecadava alimento e levava para as pessoas que tinham necessidade. Ótimo, né? Não estou criticando isso. Mas eu falei assim, cara, beleza, mas parece assim, ó, parece que só material, assim, parece que ainda falta alguma coisa, né? Tem um nível que, beleza, você sacia, você coloca ali a questão, né? Você dá alimento, né? Mas diferente do cachorrinho, o teu cachorrinho deu alimento, ele sossega. Mas é engraçado, né? O ser humano só com alimento parece que ele tem uma queixa, né? De que faz que falta algo a mais, né? Mas o que acontece? Reduzir as dimensões altas, que é no seguinte sentido. Por muitas vezes eu olhava na experiência, né? E aqui, sem dúvida, né? Ítalo e Pacheco, né? Posso dizer também o padre Paulo Ricardo, mas sobretudo os dois me mostraram caminhos, porque eu olhava assim, caramba, como é que pode o povo da igreja não ser maduro? Porque por si só a religião é uma relação com algo mais... Assim, eu me conformava com isso. Como é possível, né? Falei assim, não é possível, quer dizer, vamos pensar assim, né? Deus é perfeito, né? A gente está falando de transição de camadas, de desenvolver virtude. O cara já tem todas ali para encaixar. Não é? Se você se relaciona, se é a relação com alguém que faz amadurecer, né? Então, assim, é importante que o terapeuta seja uma pessoa madura. Agora, beleza, por quê? Porque vai me ajudar, vai completar algo aqui, vai me apontar caminhos. Então, assim, Deus é plenamente maduro. Como é que pode existir gente madura dentro da igreja? Essa era a minha questão, né? Assim, eu percebi que, beleza, talvez não seja culpa da graça, talvez não seja culpa de Deus, né? Deve ter algum problema na pessoa. E aqui, ao longo do tempo, eu fui percebendo assim, olha, o que acontece é que muitas vezes, vou dizer por mim, vou nem dizer pelos outros, eu não estava relacionando com Deus, eu estava relacionando comigo mesmo. Estava relacionando assim, eu queria que fosse feita a minha vontade. Quarta camada, né? Eu queria que fosse feita a minha vontade, né? Ou, né, isso aqui já falei com muitos, né? Assim, olha, é que você vai na igreja, mas você está procurando a experiência sensível. Você está procurando o revérbero da graça, né? A pessoa vai, Mas isso, né, aquilo que eu falei um pouquinho antes, a pessoa que só conhece isso, quer dizer, você está falando, né, da quarta camada, não sei se o seu público está acostumado é, com essa linguagem. Pelo visto, tá, não né? necessariamente, mas é legal Não, mas variar. enfim, você está falando de uma pessoa imatura que tem as necessidades afetivas muito latentes, né? Então, assim, uma pessoa que está experimentando todos esses buracos nessa área, ela vai buscar o quê? Preencher esses buracos. Então, assim, ela vai, e assim, eu olho para isso, eu também sou católica e eu tive bom, eu sou mais velha que vocês, né? Não parece. Eu tive uma experiência, uma larga experiência, uma caminhada, não parece, mas eu era o tipo que ia. Hoje não dá nem tempo, né? Porque não tá vendo. Eu ia na missa todos os dias. Missa de semana de preferência, principalmente, eu sempre frequentei. Tudo bem aí, Cadu? Pessoal, tá travado? Tudo bem? Tá travando um pouco, Camila. Aí Tá voltou, me agora tô te vendo? ouvindo. Tô Agora tô te travada? ouvindo. Tô te vendo. Tá, então assim, você tá falando, então, assim, eu vejo com muita compaixão isso que você está trazendo, porque assim, são pessoas, e a maioria das pessoas, né, é assim, né, a gente está falando, né, de pessoas que sofrem, estão, não estão amadurecidas, e aí vão com essa dor atrás do quê? De se sentir bem. É o que você ouve as pessoas dizendo, não aí, pessoal, né, de comunidade, que tá, né, eu vou na igreja porque me faz bem, eu me sinto bem. É. A gente sabe que não é esse o motivo que você deve ir, né, cultivar uma vida religiosa. Na verdade, você cultivar uma vida religiosa é assim, é um dos caminhos para você ser de fato humano.
Tá travando? Tô te ouvindo. Eu estou te ouvindo, não sei o pessoal. O pessoal escreveu que tá ok. Tá ok, Camila. Pode seguir. Pode seguir, tá ok. Tá? Então tá. O pessoal Então, sinalizou que assim, tá. você, né, então você vai ter o pessoal indo atrás de se sentir bem. Por isso essa busca da experiência sensível, né, que você está falando, mas você está buscando Sim. uma experiência sensível, né? Você está procurando se sentir bem. Não, mas eu rezei o terço com o Ítalo ontem à noite, de madrugada, menino, eu senti uma coisa. Nossa! Porque, né, aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque, assim, a maioria das pessoas, né, não conhece, não estou falando, de repente, especificamente os seus seguidores, mas, assim, a imagem de um homem, de fato, orando, é uma imagem de verdade, um homem de verdade orando seriamente, compenetrado, né? É uma imagem muito tocante, né? Eu me lembro quando eu tive em Medjugorje, e aqueles caras eslavos lá, são os homuns, assim, eu me lembro, né? Toda noite tenho adoração na igreja. E a coisa que mais me marcou de lá foi, de fato, ver aqueles pais de família daquele tamanho, com aquelas caras de macho, né? Eles não tem um jeitão lá deles lá. Aquela turma dos filmes de James Bond, parece, né? Meio russo, meio lá, aquele povo lá, daquele lado. Ajoelhado, rezando. Era todo dia a gente via aquelas famílias. Assim, foi uma das coisas que mais me impressionaram. Fora, enfim, essa viagem de peregrinação tem bastante coisa que te impressiona. Mas, assim, o pessoal, né, participa do terço ali. E, nossa, me senti tão bem. Que bom que você se sentiu bem, mas nem sempre a experiência religiosa você vai sentir alguma coisa, você não vai sentir nada. Inclusive, vai ter horas que você não vai sentir nada. E aí vem aquele negócio que eu postei ali, a tal da disciplina. Manter. Daí, né, a gente vê a diferença, separa-se os homens dos meninos. Exato. Eu vou continuar indo na igreja enquanto me fizer bem. Já que a gente está falando desse assunto, né? Dá para a gente exemplificar aquilo que é tornar-se gente por esse tipo de comprometimento. Quer dizer, aquele que ainda está sendo pautado pelos desejos, né? Pelo um autocentramento mais baixo, ele não é uma pessoa comprometida. Exato. Seja lá É que a gente está falando assim. Inclusive fazer religioso. Exato. É que a gente está falando dessa realidade, né? Da pessoa pegar, inclusive, aquilo que é alto, que é nobre, que é belo, que edifica, e reduzir isso a uma dimensão, que é o que o Daniel colocou aqui, né? Você vai pela experiência, não pelo encontro com aquele tu eterno, né? Mas é isso que eu estou dizendo. A pessoa não conhece a possibilidade do tu eterno. Ela ainda não entende que isso existe. Então, assim, é importante que ela vá pela experiência. É importante que ela vá pelo que ela vá sentir. Mas é importante que ela mantenha uma constância, mantenha um comprometimento para que ela saia desse lugar. Eu só vou pelo que sinto. Se você, Cadu, chegar para ela e falar assim, olha, fulana, você vai lá pelo que você sente, né? Você está atrás da experiência sensível. Você tem que ir pela experiência do tu eterno, não sei o que ela fazer. Então eu não vou mais. Não, eu vou porque eu gosto. Então tá, fulana, continua indo. Continua indo. É isso mesmo. Mas não é pra ir só na missa lá que tem guitarra, né? Você vai naquela, você gosta? Tá bom, vai naquela. Mas também vamos no culto aí durante a semana, né? Na missa, desculpa, durante a semana. Tenta ali no Mosteiro São Bento, que é o silêncio, que aliás é uma delícia. Né? Aliás, vamos fazer o seguinte, fulano, vamos aproveitar, você que sabe do que eu tô dizendo, Cadu? Vamos aproveitar para fazer momentos de silêncio, para a gente poder ser pessoas capazes de apagar as distrações do mundo para entrar naquilo que de fato importa, para poder abrir no peito aquele espaço místico onde o amor e a fé e a esperança podem entrar. Quer dizer, a gente tem... você está falando assim, existem experiências mais altas que são dadas ao ser humano viver, experienciar. O cachorro pode ir lá na missa... né, com a festa toda, abanar o rabo e falar que legal, eu não tenho aqui. Mas ele não vai conseguir entender, né, o que de fato se passa lá na frente. Jamais. E a maioria das pessoas pode, inclusive, jamais entender. Mas não é lá social.
Então, que a gente está conclamando as pessoas, e aí você traz esse exemplo, porque é um exemplo muito comum, né? A sua audiência, né, em relação à religiosidade, é assim, que tal vivermos aquilo que nos é próprio, de fato, como seres humanos? Para isso é necessário esforço, para isso é necessário, primeiro, conscientização de que a gente tem uma tendência a, a duas coisas, hein? Presta atenção. A gente vive, né, nessa tensão entre o alto e o baixo. Isso eu aprendi com o Tiago Amorim, esse jeito, né? Ele fala muito sobre isso, né? A gente tem a tendência de amputar o baixo ou amputar o alto. Normalmente, quando a gente vive como animal, a gente está amputando o alto, a gente está esquecendo dessa dimensão. Mas tem aqueles que já acham que são anjos, né? Bem lembrado. Né? A gente é ser humano. O ser humano é o símbolo da tensão entre o céu e a terra. O ser humano não é anjo. Aí o ser humano vai lá, agora eu vou para o seminário e vou viver sobre oração, vou fazer aquela pose. E agora eu também sou muito casta, sou católica, vou só usar aquelas roupas, né? E vou ficar, claro, e vou só rezar. E vou esquecer que também sou feita de carne. Não é carne, sou feita de terra. Eu tô aqui. Então é o seguinte, a gente tem que amadurecer. A gente amadurece com os pés no chão e com os olhos no alto. Não dá para amputar nenhum lado. Porque senão você fica... É biografia falsa. Né? Então, assim, ser gente é importante. Não, assim, se tornar gente é algo que está um pouquinho fora... do nosso olhar. A gente não está preocupado, a gente em geral, né? As pessoas em geral não estão, a gente trabalha disso, a gente vive disso, a gente está o tempo inteiro preocupado em ser gente. A gente vai se esforçando dia a dia para ser gente, às vezes não é, meio bicho, né? Às vezes acha que a gente, né? Sou quase anjo. Mas assim, né? A gente, em geral, as pessoas em geral, o olhar não está apontado num ser gente. A gente está convocando, né? A gente convoca as pessoas a pensarem nisso, porque em geral a gente, né? Em geral a gente está mais atento àquilo que é muito longe do que está na nossa forma de ser humano. Né? A gente está vendo como um bichinho. Ou fingindo que está vivendo como anjo e não está vivendo como anjo, porque vai ser, acho meio difícil. Muito bom. Eu gosto muito, Camila, de no trabalho, né? Eu trabalho muito naquele eixo da imitação, né? Porque eu uso bastante a régua, que é uma ferramenta. Excelente, já usei bastante. Que bom. Eu acho muito importante essa abertura do olhar e o aquecimento do coração, né? E é muito importante o que você está dizendo, né? E você está trazendo, porque assim, não são opostos, é extremamente complementar, né? Que você está trazendo aqui, que é o eixo assim, a gente tem um eixo vertical, a vida humana, né? Mas a gente tem também um eixo horizontal. E o homem, a vida do homem, né? O Ítalo coloca isso, Dom Giussani coloca isso no senso religioso, né? O Ítalo, quando fala dos ecos, das narrativas, das camadas, dos elementos, uma vida centrada, né? Achar o eixo, né? É justamente aprender a se posicionar neste centro, né? Ou seja, uma vida, né? Que ela tem e se ordena numa dimensão horizontal, mas também, né? Existe uma ação no plano vertical. Eu acho muito interessante esse movimento de abrir os olhos, né, de iluminar, de trazer à tona possibilidades humanas mais elevadas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um santo ou, né, de um líder, de um herói, isso acende uma vela no nosso peito, né? Vamos falar, a gente fez a experiência lá do eixo, né? Cara, uma experiência assim fantástica, inenarrável. Mas assim, vou dizer pela minha experiência, quando a gente olha, né, a gente tem a experiência de encontrar com o Ítalo, né, porque a experiência, assim, a gente já fez o curso presencial com o Ítalo, né, a gente já teve uma experiência com ele
não é que é outra pessoa, mas é uma outra relação quando a gente está vendo as lives, né? Mas estando ali no eixo, Completamente, você não, com toca certeza. uma pessoa que acende uma esperança no seu coração. Cara, é possível, né? É possível, né? É possível. E é fantástico, porque a gente poderia pegar um outro exemplo até, né? Eu usei o exemplo da religiosidade. Mas um outro exemplo que é o exemplo assim, eu quero ver uma vida com propósito, não é? Que são falas, né? Aí eu quero ser santo. Assim, filho, olha só, mas você quer ser santo, tá? Você tá falando que você quer ser santo, tá? Mas assim, se você mal aguenta tomar um banho gelado, um café amargo, assim, martírio tá longe de ti, não existe possibilidade. Como é que tu vai aguentar, né? A gente vê lá um santo, eu tava lendo sobre Santo Inácio de Antioquia, leões, né, comeu, mordeu o cara lá, né? Mas não aguenta, vai virar, né, uma tocha viva na fogueira. Como é que vai aguentar isso? Mal aguenta um banho gelado, se mal aguenta, eu vi que você colocou lá nos stories, né? É que assim, é que não é gostoso mesmo. É que você tem que ir lá fazer, mesmo não sendo gostoso, né? A gente não consegue isso. Como é que você vai ver uma vida com propósito? Como é que você vai ver uma vida de impacto, né? Não, eu quero impactar a vida das pessoas, né? Eu quero causar um bem na vida das pessoas. Eu quero criar um negócio, um empreendimento que vai impactar a vida de multidões. Tá, mas olha só, vamos primeiro ser gente, né? Acho que aqui é a posição, né? Vamos primeiro ser gente, né? Vamos primeiro ser gente. A gente não está menosprezando nessa dimensão, que eu acho que é muito importante que você colocou a dimensão sensível, né? Que você começa gostando, você começa se namorando. Mas é que não dá para viver só aqui. Quer dizer que é viver uma vida infantil, né, Camila? A fase do A homem, do gente, gostosinho, tem um lugar. hoje até um paciente minha comentou sobre verdade conhecida, verdade obedecida, né? É, é, a gente, como eu estava falando, a gente é feito de carne, a gente é ser humano, a gente não é Deus, a gente não é anjo, a gente é feito da carne. Então, assim, os afetos, eles, eles informam a gente, né? Eles estão na base daquilo que nos Uhum, é importante, né? sim. E, e a princípio, né? Cada um tem o seu gosto, aquilo que você falou, eu acho isso gostoso, eu acho aquilo gostoso, né? A gente vai se conduzindo a partir disso. O que acontece, né, dessa coisa de que as pessoas falam, eu quero viver uma vida com propósito. Você vai falando isso, vai me dando uma compaixão, porque dá para ver o quanto, né, eu sei disso. Quantas pessoas são perdidas. Assim, não existe mais tradição, não existe mais uma orientação, né? Referencial, né? As pessoas estão soltas e perdidas. Então, assim, aquilo que aparecer nesse momento que como fala em português, famoso agora, que é uma moda agora, elas vão Uhum. atrás. Porque está todo mundo perdido, né? Então, vou viver uma vida com propósito. Você já me viu fazer isso na supervisão, né? Eu faço isso nos nossos grupos e com os pacientes, enfim. Quando as pessoas falam alguma coisa, fulano, outro dia, fulano tinha um ciúme patológico. Tá, o que é ciúme patológico? O que é uma vida com propósito? Vai, explica aí. O pessoal não sabe. É isso que tá falando, né? A gente vai usando aí, de repente, umas figuras de linguagem, vai falando algumas coisas, a gente não sabe, né? As pessoas não sabem o que é, elas estão. Não sabe. Então, assim, aquilo que nos informa no princípio é o afeto, né? É, e a partir dele, né, o que eu gosto, o que eu não gosto, a gente vai criando as nossas ideias e aí até que um dia a gente tem o vislumbre da verdade. Aí vem, né, verdade conhecida, verdade obedecida. Quando lhe é mostrada a verdade, né, da forma como ela lhe for apresentada, aquele que quer de fato viver uma vida humana, é bom obedecer, né? Quer dizer, eu vi a verdade. A partir do momento que eu vi a verdade, eu vou começar a pensar, né, ter ideias acerca dessa verdade e, de preferência, informar, né, os meus afetos, educar os meus afetos. Então, eu acho que é muito gostoso, de repente, sei lá, namorar fora do casamento. Porque eu gosto, me faz bem, me sinto lá, eu gosto de ficar flertando fora do meu casamento, porque eu me sinto bem. De repente eu descubro que não, isso não se faz, né? Não é aquilo que é próprio de um humano ordenado e virtuoso.
Exato. A pessoa que quer amadurecer, o que ela vai fazer? Vai educar esse seu afeto. Né? Então, assim, o que eu estou falando? Né? A gente parte desse afeto realmente, né? O que nos impacta? O que eu gosto de ver, o que eu gosto de ouvir, o que eu gosto de sentir? A gente parte daí, mas não pode ficar aí. Na nossa trajetória, né, a gente vai ter como se deparar com a verdade. A verdade é uma só e ela existe. Isso eu falava quando era criança. Gente, você acredita? E é um homem, né? Enfim, a verdade vai te impactar, você vai ter uma intuição aí da verdade. A partir de então, o que você vai fazer? Vai continuar sendo aquele com afeto desregrado de que pensa o mundo dessa forma? Ou você vai começar a se conduzir e a educar os seus afetos para se conduzir de outra forma? Quem você tem sido? Aquele que, de fato, alimenta todo e qualquer afeto desordenado? Ou, de fato, uma vez que você conheceu a verdade, passou a educar os seus afetos? Às vezes não é fácil. Às vezes eu sei que batata frita não é bom para mim. Olha o tamanho da barriga. Mas eu vou lá e como batata frita, porque pô, batata frita não combina. Você entende? E eu estou dando um exemplo idiota, mas tem outros. Uhum. Não é? Assim, parte, né, dessa educação, né? Não posso ficar parado ali no império do gostosinho. Você viu que eu te citei hoje num dos meus eu chamei de reino do gostosinho. Não posso ficar parado ali. Né? Até porque, aquilo que você falou, do contrário, eu não chego a encontrar aquilo que é mais elevado. Né? Se eu realmente ficar aqui na lama, né, eu vou ser apresentada à beleza, eu não vou nem ver a beleza. Eu vou ficar achando bonito um tipo de música baixa, um tipo de estética horrorosa. Aí eu vou me deparar com uma beleza, não vou nem notar que aquele negócio ali é bonito. Mas ao contrário, quando eu me desperto diante da beleza verdadeira, será que eu vou voltar a achar bonito aquele horror? Ou agora não vai dar para viver no meio da sujeira, não vai dar para viver no meio da desordem. Não é? Porque não. Por que a gente vive falando tem que contemplar a natureza? Tem vários motivos pelo qual a gente fala isso. Contemplar o belo, contemplar a natureza. Que é beleza, né? Todo mundo, inverno e outono, inverno, pôr do sol, todo mundo, que lindo. Contempla esse negócio aí. Com o tempo, daqui a pouco você não vai conseguir mais olhar para coisa rural. Duvido sua casa ficar uma sujeira e uma bagunça. A menos que você realmente esteja, de fato, naquele império do gostosinho que, né, não esteja se deixando levar pelo aquilo que é próprio humano, que é ascender aí, procurar o belo, né, o verdadeiro. E gera mais satisfação, né, o que a gente está falando assim, olha, é que ser gente, né, é necessário. É porque, assim, essa vida... Essa vida que as pessoas falam, né? Quando a pessoa fala assim, Cadu, eu vou na igreja porque me faz bem, me faz feliz. Não. Não. Você quer ser feliz. Viver que nem bicho não vai te deixar feliz. Porque você não é bicho. É que nem um avião. Então, assim, é isso que você está falando. Todo mundo quer ser feliz. Só que as pessoas confundiram ser feliz com ser, tipo, folgado, tipo, com conforto. Né? Essa história que você está falando do Santos, né? O nego não aguenta nem banho frio, vai conseguir um martírio. Né? Você imagina que felicidade teria ou teria o santo de... Né? Que felicidade teria o santo de ver aquilo que lhe é mais caro, né? De repente o santo, sei lá, o nome de Jesus ser escorraçado e ele não fazer nada, não, porque aqui está confortável. Eu já visto São Pedro, que depois daquela negada lá, aquela negada é negação, tá? Aquela negação 3 vezes, que depois de ter negado 3 vezes, o que acontece? Né? Que ele vai lá e quando Jesus aparece, ele vai que nem todo por cima nadar.
Pedro, tu lembra, entra lá na água todo de roupa e Jesus fala lá, o Pedro, tu me amas, 3 vezes. E aí a resposta, Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo, tu sabe todas as coisas, que ele fala ali, o apacenta minhas ovelhas, é a resposta. Porque assim, vai ficar. Você me traiu. Você ficou no inferno do gostosinho porque você não quis, né? Não quis ser açoitado, você não quis também, né? De repente ser sacrificado ali junto comigo. Mas o que você tem que fazer agora para sair dessa vergonha, né? Para se tornar humano de novo? Vai servir. Vai trabalhar pra caramba, vai ser a pedra sobre a qual a minha igreja será erigida. Quer dizer, você vai se lascar, você não vai ficar em casa ali vendo televisão, comendo espeto de peixe que o outro lá te ajudou a pescar. Não! Então, assim, né, é o que você está falando. As pessoas às vezes acham que ficar aí nesse império do gostosinho, nossa, é o top. Ô Nossa, tá Camila, mas bom isso é aqui. bom, né? Provável, com certeza você faz essa experiência. Assim, ó, é claro que para a gente ser psicólogo, no mínimo você tem que gostar de gente. Ok, eu gosto de gente. Desde criança, por exemplo, eu sempre gostei de conversar com pessoas. Eu ficava conversando com os tios, adorava conversar com gente mais velha, né? Com bom sanguíneo, sempre falei para os cotovelos, mas não é só por temperamento, eu gostava de conversar. Mas assim, como eu sou gente, tem dia que, mesmo sendo sanguíneo, eu gosto do silêncio, né? Tem dia assim, que não é gostoso assim, não é gostoso ficar ouvindo o sofrimento dos outros, senão a gente seria sadomasoquista, né? É Assim, uma delícia. eu não tenho prazer, eu gosto de conversar com pessoas, mas eu não tenho prazer em ouvir o sofrimento dos outros. Mas Não é que tem a assim, ver com é, prazer, não. não tem a ver com o prazer, mas é que você chega em casa assim, caramba. Eu tenho um conhecido, né, que me conhecia já de vista, se tornou meu paciente, e ele brincava assim, Cadu, você chega em casa, você não deve nem querer conversar com sua esposa, né? Conhece minha esposa, a Arielle, tá aqui na live até, né? Eu falei assim, cara, pior que você sabe que não, pior que eu chego em casa, passei o dia todo, você atende, né, 12 pacientes no dia, e aí, amor, como é que você tá? Como foi seu dia? Não é pergunta de sim ou não para abreviar a conversa, não, é pergunta, né? Como foi seu dia, né? Uma outra experiência, eu estava conversando com uma paciente, né? Ela estava dizendo que ela trabalhou o dia todo, teve um dia exausto no trabalho, estava cansada, e ela, né, bateu o cartão e falou assim, ai, chega por hoje, né? Só que o que acontece? Ela chegou em casa e aí tava a sobrinha dela lá, a irmã dela, precisou deixar a sobrinha com ela, e ela tava cansada. O plano dela é só, vou chegar em casa, vou descansar, sei lá, né? Vou inventar aqui, vou ver Netflix, tal, né? E aí ela chegou exausta, ela já tinha trabalhado, já tinha servido, ela olhou para a vida dela e falou assim, cara, não tem mais nada para entregar hoje. Aí chegou na casa dela e tava lá a criança. Aí eu falei pra ela assim, ó, e ela me dizendo assim, ó, criança é gostoso. Eu falei assim, olha, mas sinceramente falando, seja sincera aqui comigo, tá? Quando você olhou para aquela criança e é claro que aquela criança abriu uma coisa no teu peito. Você olhou para ela e falou assim, cara, se eu não fizer nada por ela, ela não vai se valer sozinha. Se eu não fizer comida, ela não vai comer, né? Mas seja sincera comigo, tá? Você ficou ali a noite toda, porque o que ela fez? Ela estava cantando, mas ela olhou para a criança, a minha sobrinha, né? Não vou largar a criança aqui. Ela foi lá, deu banho, brincou, deu de comer, voltou para dormir. Eu perguntei para ela, olha, foi gostoso? Seja sincero comigo, tá? Foi gostoso? Cadu, não foi gostoso. Mas foi bom, não foi? Ela falou, foi bom. Eu tava um trapo. Eu falei assim, olha que interessante, você chegou em casa e falou que você não tinha mais nada para entregar. Não é que eu brinquei, né? Não é que você ainda tinha uma gordurinha, uma reservinha. Não foi bom? Foi bom, Cadu. Porque assim, não é gostoso, mas é que você prova de algo, né, numa dimensão mais elevada, que assim, caramba, como é bom servir, né? Por mais que eu me lasque, que eu me ferre, que meus planos foram por água abaixo, mas como é bom servir, né? Você está realizando sua natureza, né, de ser humano, né, de não se poupar, mas se gastar mesmo, né? Como é que é? Tem a frase lá do Saulo, como é que se poupar é se perder, né? Acho que é, não sei direito, mas Essa é daí eu não muito, conheci. muito legal, né? E é bem por isso, né? E você acaba realmente não tendo acesso a dimensões mais elevadas suas.
Eu acho que, sabe o que é, Cadu, também? É muito desconhecimento. As pessoas tendem a achar que realmente o conforto, esse bem-estar, é o topo. E É, aí é o que eu costumo falar, né? Às vezes você tem lá um paciente, né, que tem isso como realidade, não adianta né, vem cá, deixa eu te explicar que quando você passa o dia inteiro atendendo, coisa, aí de noite você não dorme porque o paciente está precisando, não sei o quê, não sei o que lá, aí depois você tem um familiar, não sei o quê, aí, né, uns filhos, né? Não, a única coisa que eu falo assim, olha, você ainda não conhece outro tipo de satisfação humana, mas a gente está trabalhando para isso, né? Então a gente trabalha de fato, né? Para a pessoa conquistar uma certa força, começar a provar essa força no mundo, depois se tornar útil, aí começar a ter um papel na sociedade, até que para que possa finalmente, né? Se deparar ali com a eternidade, ser alguém diante dela, e aí se quiser seguir adiante, aí eu acho que nem precisa de nós, né? Mas, enfim. Viver ali, né, a busca da verdade, viver a verdade, enfim. Eu acho que é bem isso, né, essa coisa de, né, se tornar gente, nesse sentido, né, que a gente coloca o quanto isso é importante, né, descobrir esse horizonte, né? Descobrir mesmo, é descoberta, né? O que é possibilidade humana, né? E eu acho muito legal quando você traz a régua, né? Porque as pessoas, uma das formas, de fato, de as pessoas descobrirem quais são essas possibilidades é através, né, da ampliação do imaginário, né? Você lê biografias ou histórias mesmo, e através de história. Não adianta ficar lendo, vou ler a teoria do não sei o que. Não, não, você tem que descobrir quais são as possibilidades humanas. Para esse negócio intelectualizado, né? verdade. Vamos, né, pega o chão, começa a educar o imaginário através de histórias mesmo, porque teorias, você vai lembrar, não vai lembrar, mas uma história bem contada, com personagens bem feitos, né, bem construídos, você vai lembrar, isso vai marcar você. E aí você vai começar a conhecer possibilidades humanas, né? Existem para cima e existe para baixo, né? Todas elas, né? Tem que conhecer também, não vai ser tonto na vida. Mas assim, né? Mas aí, né, uma das coisas que apareceu para mim na minha caixinha de pergunta ali foi sobre julgamento. Quantas pessoas, como fazer, né? Eu me sinto julgado, escolher melhor esses juízes, né? Justamente, né, diante de quem você, né, quem que é bom naquilo que você faz, quem você admira, né, quem você, enfim, pode olhar, né, como uma referência de vida. E aí, uma das coisas que eu sempre falo, não é exemplo de vida. Não é através do exemplo. A gente não. É através do. Não é do exemplo. Não tem negócio de exemplo. É através do ser, da presença, é o que você falou do Ítalo. Tá. A maioria das pessoas não conhece o Ítalo pessoalmente. Eu tive com ele algumas vezes, nada muito assim, mas foram 2 cursos presenciais, algumas outras oportunidades. O Eixo, que não é presencial, mas enfim, né, tá falando com a gente. E ele é um grande exemplo, né, do quanto a presença, né, de uma personalidade amadurecida realmente impacta, você sabe, né? O quanto você se transforma, você se torna melhor pelo aquele olhar, né? Por aquele olhar, né? E uma das coisas que você falou, né, de chegar em casa e além de tudo, no final de todo aquele cansaço, de ter doado, ser capaz de olhar, chegar para quem você ama, né? Você divide a vida, espero que ame, né? Parar e falar como foi o seu dia, ou receber um como foi o seu dia, é o que eu sempre falo, o amor também é um estado de escuta e de atenção. Quer dizer, né? Você de fato, né, amar é, né, próprio humano, esse amor que a gente está falando, que a gente almeja, né? É parar para escutar e prestar atenção no outro. E olha, isso resolve muito problema de relacionamento ao parar e prestar atenção no outro, né? Nossa, A realidade da vida exige isso, né? Eu tava conversando com a minha esposa hoje, né? Eu acho que é interessante porque, enfim, a gente que é terapeuta, a gente é gente, né? A gente é gente, né? Ou seja, nós não estamos aqui dizendo assim, somos perfeitos, né? Você colocou uma frase no começo que é exatamente isso, olha.
a gente, é que não é só que é o nosso ofício ajudar, é que a gente entende que para ajudar eu preciso ser uma pessoa melhor, mas não quer dizer que a gente alcançou o patamar definitivo. Assim, a gente tem, não é aquele exílio, é você acorda assim, caramba, hoje deixei esse joio crescer, hoje eu vou arrancar esse joio, amanhã eu vou cuidar dessa virtude, hoje eu vou combater esse vício e deslizei aqui hoje, né? Ah, Hoje negligenciei minha atenção, precisava da atenção disso aqui, me Cadu, eu distraí. não tenho nenhum tipo de ilusão de angelical a meu respeito. Ai, tô longe. Mas, Cadu, a gente, desculpa, a gente tem a obrigação de ser capaz de estar presente e ser presença diante daquele que vem, né, cheio né, de dor, de dúvida, seja lá o que for, ele vem diante de nós, a gente tem que ser capaz de amar essa pessoa. Capaz de amar Né? essa E às pessoa. vezes não é fácil amar o nosso paciente. Tem paciente que é duro de amar. Até às vezes fala, ó, não está conseguindo, meu. Vamos, encaminha que esse aí não vai dar para você. Vamos encaminhar porque é melhor, né? Do que é a coisa mais honesta e terapêutica a fazer. Então, assim, a gente tem que amar aquilo ali, senão como é que a pessoa vai melhorar ou se transformar? Sei. E aí? A gente tem que estar o tempo inteiro se esforçando para ser alguém que consiga amar. Que consiga Se amar. a gente não ficar olhando para o nosso umbigo, querendo ficar no gostosinho, como é que a gente vai amar o outro ali? Ele vai querer que ele ame a gente, aí vai ser uma bagunça do caramba o negócio. Você imagina. É. O caos nas Né? relações, né? Inclusive é terapêutico, né? Ou seja, eu começo a achar que todo mundo me deve, né? Sim, então assim, realmente, né? Se tornar gente é nesse sentido, né, que a gente fala muito, né? Mas peraí, vamos começar a, né, dar uma, né, aliviada e dar uma relativizada, vamos dizer, não é nem relativizada, é apagar mesmo esses brilhos que não importam e focar de fato naquilo que realmente importa, para que, né, a gente consiga entrar no cerne, né? A gente consiga estar ali no nosso interior, na nossa essência, entrar em contato com essa essência, né? E essa essência Exato. né? E aí o que você falou do silêncio, né? A gente também precisa de silêncio para conseguir, né? Achar esse centro, né? Achar esse centro e, inclusive, né, conseguir distinguir o que é brilho que é brilho bom, importante, né, o que é algo essencial, do que é algo supérfluo, algo como uma vez o Ítalo falou numa live, parafernália, né? O que é aquilo que não... Nossa, passei uma vida, né, querendo chamar atenção por esse lado, sendo que isso hoje em dia não é nada de importante. E olha, vamos nos situar. A gente está vivendo um momento, né, com essa história dessa pandemia, e aí não tem uma pessoa que não tenha sido afetada pela questão do Covid, Exato. né, perdas, enfim. Então, assim, o que eu tenho ouvido de relatos de pessoas dizendo, nossa, passamos por essa situação tão difícil, tenho certeza que não que sairemos diferente, bom, né? Enfim, o assunto é extenso, mas assim, né? A gente, bem ou mal, a gente está vivendo uma situação que nos convida a essa reflexão, né? De como ser gente, né? Como ser O que é gente. ser gente hoje em dia, né? Poxa vida, né? Que Né? verdades eu tive a que verdades eu tive acesso, mas deixei de lado e não eduquei meus afetos, né? Que vai Exato. virar um sistema de feedback, porque vai começar também a afetar as minhas ideias, e mais verdades eu vou conseguir acessar, né? Aí você começa a Exato. conseguir entender, né? Isso que eu estou falando é muito a questão do. Oi, Fabrício. É muito a, o desenvolvimento da personalidade tem muito a ver com isso também, né? A gente começa ali no Totalmente, né? afeto, aí a gente descobre uma verdade, a gente educa o afeto, quando a gente vai ver o que nos é importante, já a nossa motivação já é outra, a gente já começa a vislumbrar uma outra Vai coisa e a subindo, né? motivação já vai.
né? Então, assim, né? a gente tem uma Camila, eu não sei aqui, até eu não consigo ver aqui o quanto tempo que a gente tem. Tô sem relógio aqui perto, você conseguir dar uma Mas olhada. deve ter mais Mas, quase, deve ter uns 5 minutos. hã? Oi? Deve ter uns 5 minutos, mais ou menos. Tá. É assim, a gente já deu É, bastante né? dica, assim, né? Bastante dica, assim, afunilando, assim, né? Apontando, assim, caminhos pro pessoal. Assim, a gente já falou bastante coisa. A gente já apontou muitos caminhos, na verdade, né? A gente já apontou mais, né? Apontou bastante. Mas, olha, caminho prático mesmo, assim, né? Para buscar entrar nesse itinerário de ser gente, né? A gente falou aqui da imitação, procurar encontrar modelos, né? Eu queria, assim, brevemente comentar sobre a escolha da foto, que eu até te mandei que demorou até para sair, né? Do card da live, Muito boa, muito né? boa. Porque a minha esposa que ajudou a escolher, ela que viu até essa foto, assim, nossa, é verdade. Essa foto sinaliza para mim, pelo menos assim, o começo, né? A busca por ser gente, né? Que é uma senhora servindo, sorrindo, né? Ou seja, traz para mim ali o elemento de, olha, você quer começar a ser gente? Então, verifica o seu dever, né? Para mim, verificar o dever é termômetro, né? Você está fazendo isso aqui bem feito, né? Tá cumprindo o que você precisa fazer, né? Vasculhar a tua casa, se você está fazendo, e não só fazer, né? Tá fazendo aquilo sorrindo, né? Se você não tem nada, vão procurar elementos de serviço para acrescentar na nossa vida, né? Para mim, aquela foto fala demais desse itinerário, né? Enfim, deixa você falar um pouco mais aí. Não, aquela foto realmente, até brinquei, o que que é essa, né? Aquela foto é muito isso, né? Uma pessoa teve um trabalho, quem não viu a foto, é a foto de uma senhora servindo uma comida, né? Ou Uhum. cozinhando, eu não me lembro, mas enfim, tinha uma panela de comida e a senhora com um sorriso no rosto. Quer dizer, né? É aquela história, Cadu, trabalho é ocasião de melhora própria e do outro. Eu achei Exato. essa sensacional. Quer dizer, aí a pessoa fala assim, mas pra que eu vou sorrir? Que saco, vai ter que lavar a louça. Mas às vezes tem que faxinar essa casa inteira. Ai, que saco, vou lá catar o cocô do cachorro. Que graça tem nisso? Meu amigo, minha amiga, vamos virar gente, né? Ocasião de fazer algo de bom grado, né? De, enfim, de servir, aquela história de sorria, se arrume, quer dizer, sai do seu umbigo. Primeira coisa, sai do seu umbigo. O mundo não gira em torno de você. Sai do seu umbigo, olha para outra pessoa e sabe que diante de você tem um outro ser humano, uma outra pessoa, né? E com outras necessidades além das suas. Quando você é alguém que consegue, né? Você sai do seu quarto de manhã ou acorda de manhã com o seu cônjuge do lado e lhe dá um sorriso, você abriu um mundo de possibilidades para outra pessoa de ter uma vida melhor e a sua também, né? E de experimentar ser humano, né? O trabalho e sirva, seja forte, não enche o saco, é o começo do seja gente, do ser gente, É o começo de ser né? gente. Ai, não faz o menor sentido servir, não faz o menor sentido servir. Quando você. Deixa eu falar uma coisa: quando você serve alguém, você entende que isso é uma possibilidade. Ou seja, eu também. Não é isso que você está pretendendo fazer, mas assim, quando você ama alguém, quando você serve alguém, quando você é bom com alguém, você entende que isso é uma possibilidade. Ou seja, o mundo não vai ser mal com você, você não vai ter só necessidades, pode vir a ser servido, né? Né? Você pode vir a ser amado, quer dizer, você está alimentando a sua porção humana. Como diz o Cadu, não adianta você fazer algumas coisas né, que você acha que vão te deixar feliz, que elas acabam não deixando, porque se você não for humano, você não vai ser feliz. Então, assim, né, buscar beleza no dia a dia, né, a contemplação da natureza, da beleza, ela vai os seus olhos vão apontar para o céu. Ah, mas o meu propósito, olhe para o céu, olha para a beleza, tenta fazer com que isso te informe da verdade. E aí você, por favor, me arrume seu quarto. Por favor, arrume uma mesa bonita na hora. Por favor, se vista né, com um mínimo enfim, de apresentação decente, né? Quer dizer, existem. O tempo inteiro a gente tem 27 segundos, a gente tem possibilidades. Finalizar, senão eles não salvam a live.
de ser. Não, fala assim, de ser mais gente. Tá bom, vai, eu vou salvar a live, vou encerrar para que não tenha perigo. Camila, obrigado. Obrigada pela Quero agradecer. oportunidade. Eu te mando para você fazer o que você quiser com ela. Tá bom? Tá bom. Gente, muito Boa obrigado. noite. Camila, Deus abençoe. Foi muito bom estar aqui contigo, viu?